para a terceira aula do curso, O Verdadeiro Evangelho de Cristo, e eu gostaria de iniciar essa aula dando uma recapitulada naquilo que nós já vimos na primeira aula e na segunda aula, bem rapidamente, lembrando que nós estamos baseando esse curso em um versículo, que é um dos versículos, na verdade são vários, mas é um dos versículos que resume o Evangelho de Cristo de uma forma maravilhosa. Não é por acaso que é o versículo mais famoso, né, de toda a Bíblia. Acho que eu não exagero dizendo isso, que é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, nesse versículo nós examinamos várias partes dele, a começar por Deus amou o mundo, e nessa primeira parte nós vimos a causa do Evangelho, que é o amor de Deus. Prosseguindo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O seu Filho unigênito, Jesus Cristo, é o centro do Evangelho. Então a causa do Evangelho é o amor de Deus. O Evangelho não, a causa do Evangelho não somos nós, não são nossos méritos, mas a causa do Evangelho é o amor do próprio Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual é o centro do Evangelho? Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Para que todo, ou seja, esse é o alcance do Evangelho, o alcance da graça de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, o alcance do Evangelho é para todos. Lamentavelmente, nem todos correspondem ao Evangelho. Para que todo o que nele crê. Essa é a condição para que sejamos alcançados pelo Evangelho, a fé em Cristo Jesus. Para que todo o que nele crê não pereça. E aliás, esse não pereça foi o primeiro ponto na aula, número 1, na primeira aula, que é a necessidade do Evangelho. Nós temos a necessidade do Evangelho porque sem Cristo, sem o Evangelho de Cristo, todos nós perecemos. Se não fosse Cristo Jesus ter pago o preço da nossa salvação na cruz do Calvário, nós estaríamos perdidos. Então essa é a necessidade do Evangelho, a nossa salvação, para que não pereçamos. E hoje nós vamos examinar o final do versículo. Mas tenha a vida eterna. Amém? Esse mais tenha a vida eterna nos levará, na aula de hoje, a duas ponderações. A primeira delas, a finalidade do Evangelho e, em segundo lugar, o resultado do Evangelho. Então vamos para a finalidade do Evangelho. O próprio versículo termina dizendo que é para que tenhamos a vida eterna. É muito importante nós compreendermos que o Evangelho tem por finalidade que nós tenhamos vida, e vida com Deus. Deus é o eterno. Se nós temos vida nele, se nós temos vida com Deus, nós temos a vida eterna, porque estamos no eterno. É muito importante compreendermos isso, porque hoje existem outras promessas sendo feitas. E por isso eu menciono aqui no estudo de hoje o versículo da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25 e 26. São dois versículos seguidos muito importantes, porque eles desmascaram algo que está acontecendo hoje de uma forma bastante comum, corriqueira, que são falsas promessas em relação ao Evangelho de Cristo. Vejam com atenção, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25 e 26, que diz: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ponto. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Isto que vos acabo de escrever. O que ele acabou de escrever? Que esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna.
E isto que ele escreveu, que essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, ele escreveu enfatizando para que não sejamos enganados por outras promessas. Aceite a Cristo e você não terá mais aflições, você não terá mais problemas. Aceite a Cristo e tudo na sua vida vai dar certo. Não podemos ter expectativas erradas em relação ao Evangelho. E sabermos que seremos perseguidos por amor a Jesus é algo que nós não podemos esquecer. Só que lamentavelmente hoje se apresenta um Evangelho sem perseguição. Se apresenta hoje um Evangelho sem necessidade de arrependimento de pecados. Se apresenta hoje um Evangelho que não se alerta sobre inferno. Se apresenta hoje um Evangelho que não nos acusa de pecado. Existem igrejas onde os seus líderes ensinam os pastores a não falar de pecado, para que o número de membros da igreja não diminua. Esse é o momento que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje um momento alarmante na igreja, aonde o verdadeiro Evangelho de Cristo tem sido trocado por outros evangelhos. E são outros evangelhos porque também se apresentam outro Cristo, que não é o verdadeiro Cristo, que não é o verdadeiro Jesus. Nós temos, por exemplo, o Jesus motivador, que é aquele Jesus que vai te ensinar como ser bem-sucedido em tudo na sua vida. Então, aqueles que pregam esse tipo de Jesus, que não é o Jesus por completo, aqueles que pregam esse Jesus motivador, eles vão usar o nome de Jesus e vão pegar trechos da Bíblia de motivação, né? E vão trazer esse Jesus que é quase que um treinador de time, né? Para fazer você vencer em tudo, para fazer com que você tenha só vitória, que aliás, a gente ouve muito isso, só vitória hoje em dia, né? Tem também o Jesus talismã, que é o Jesus do copo com água, da água, né? A água ungida, a água orada. Venha no culto que o pastor vai orar a água, né? Em nome de Jesus. Se você beber dessa água, vai acontecer isso e aquilo na sua vida, enfim. Então é o Jesus talismã do copo com água, da rosa ungida, do sabonete ungido, e por aí vai. A criatividade é enorme, né? Do sal, lembrou muito bem, do sal grosso, que aliás é incrível, né? Uma coisa que até onde eu sei se usa muito. Sal grosso, né? Se usa muito no candomblé, na Umbanda, que eu saiba, e hoje estão usando isso na igreja em nome de Jesus. Então Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram isso. O Jesus talismã, que é também o Jesus da determinação. Se você disser alguma coisa em nome de Jesus, isso vai acontecer, não é? Então é esse Jesus talismã que tem sido muito pregado. O Jesus show, né? Que é o Jesus dos holofotes, que é o Jesus das roupas de marca, que é o Jesus dos grandes eventos. Então existe essa ideia de um Jesus assim. Jesus que não criou ninguém para ser pobre, né? O Jesus que não quer que ninguém seja pobre, que só seja rico, né? Então a gente tem hoje vários tipos de Jesus sendo apresentados nas igrejas. Infelizmente, nós vivemos um tempo que eu classifico como o profetizado tempo da apostasia, que precederia o iminente retorno de Cristo no final dessa era. Nós estamos vivendo esse tempo, eu não tenho mais dúvida disso. Nós temos também o Jesus amoral. O que é o Jesus amoral? Não é o Jesus imoral, não entendam errado o que eu estou dizendo. O Jesus amoral é o Jesus que não prega nenhum tipo de moralidade. Então, quando alguém diz que nós temos que nos vestir decentemente, e o irmão está pregando moralidade, tem nada a ver isso. Jesus nunca pregou isso, Jesus nunca ensinou isso. São pessoas que não têm um conhecimento completo do Evangelho e pensam que seguir Jesus é não ter nenhum tipo de moralidade de forma alguma. Hoje algumas igrejas ensinam isso. E por isso em algumas igrejas as pessoas se vestem de qualquer maneira, né? Usam qualquer tipo de parafernália no corpo, piercing, seja lá onde for, e ninguém pode falar nada. Porque se você falar, seu moralista, você está indo contra o Evangelho da graça, e confundem graça com libertinagem.
A nossa liberdade, ela não nos dá direito à libertinagem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de Jesus que é apresentado e que está na internet. Está na internet. Esse Jesus, aliás, todos esses que eu estou dizendo aqui, são divulgados em muitos vídeos aí na internet. E o Jesus Papai Noel, que é aquele Jesus que, se você fizer tudo certinho, ele vai dar o que você quer. E tem muito crente que tem essa expectativa. Eu já ouvi reclamações de crentes nesse sentido. Eu faço tudo certinho, pastor, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu não falto culto, e eu ainda não consegui casar, ou eu ainda não consegui aquele emprego que eu queria. Eu faço tudo certinho, mas da onde esse irmão tirou a ideia desse Jesus, que se a gente faz tudo certinho, ele tem a obrigação de nos dar alguma coisa em troca? Esse é o Jesus Papai Noel. Quando eu era criança, meus pais me diziam, criança pequenininha, né? Meus pais me diziam: filhinho, você tem que ser o ano todo comportadinho. Se você for comportado o ano todo, no final do ano, o Papai Noel vai te dar um presente que você quer, né? E aí até que um dia eu descobri que o Papai Noel era o meu pai. Eu fiquei de olho aberto, assim, deitado, e vi que ele colocou o aviãozinho ali do lado da cama. Eu tinha 6 anos de idade quando eu descobri que o Papai Noel era o meu próprio pai, né? Então, existe essa ideia de um Jesus Papai Noel, essa ideia de um Jesus amoral, essa ideia de um Jesus show, essa ideia de um Jesus talismã, de um Jesus motivador. Mas para que esse tipo de Jesus, ou qualquer um desses tipos de Jesus, sejam pregados, ele não pode falar de pecado, de consequência de pecado, não pode falar de arrependimento de pecados, não pode falar de inferno. Então há uma série de coisas que Jesus pregou, ensinou, que ficam de fora em certas... Eu não posso nem chamar de igrejas, irmãos. Doutrinas de Cristo que ficam de fora em certos locais onde se diz que Jesus está sendo pregado. Só que é outro Jesus. E o apóstolo Paulo disse que onde se prega outro Jesus, se prega outro evangelho, e o pior, se recebe outro Espírito, que não é o Espírito Santo. Então isso é muito sério. Nós não podemos pregar outro evangelho, porque senão estamos anunciando outro Jesus e recebendo outro Espírito, que não é o Espírito Santo. Isso é muito grave, né? Então, nesse versículo que vimos em 1 João, capítulo 2, versículo 25 e 26, João nos faz o alerta de que a promessa que o Senhor nos fez é a promessa da vida eterna, que não sejamos enganados. Agora, esta vida eterna significa uma vida com Deus. Mais do que isso, uma vida em Deus, uma vida na qual nós estamos nele e ele em nós. Veja comigo, por favor, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a primeira parte do versículo 18, que nos diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Ele não disse para conduzir-vos à fama, ou para conduzir-vos ao sucesso, ou para conduzir-vos à riqueza. Ele disse para conduzir-vos a Deus. E se porventura alguém em Deus, vivendo nele, tiver fama, tiver sucesso, tiver riqueza, não significa que Jesus tenha morrido para esse propósito. Isso foi apenas uma consequência de trabalho, de esforço, mas não necessariamente de que Deus tinha um compromisso de dar riqueza, sucesso, fama para quem se convertesse a Jesus. Porque existe essa falsa ideia de que se uma pessoa não prospera financeiramente, tem apenas o necessário para cada dia, de que se uma pessoa não alcança o sucesso, ela está em pecado, ela tem alguma maldição na vida dela. Mas isso não é verdade, de forma alguma. Mas existe esse ensinamento em alguns locais que se chamam de igreja, mas que eu não posso considerar que uma verdadeira igreja que apresente um outro Jesus seja de fato uma igreja do Senhor. Então, nós vemos aqui que o Senhor morreu na cruz para nos conduzir a Deus. Essa é a finalidade
do Evangelho, o próprio Deus. Outro versículo, João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, é o próprio Senhor Jesus dizendo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Já passou. Diga. Essa questão da vida eterna. Né? A gente pode dizer que a vida eterna começa nesse exato momento em nossa vida, quando a gente recebe a Cristo, ou após a morte começa a vida eterna para quem é santo. Entendeu? Não, começamos... Já vivemos a vida eterna. Já vivemos a vida eterna. Então, certo falar que já vivemos a vida eterna. Sim, sem dúvida. Não é algo que a gente vai receber, nós trabalhamos para receber após a morte. Nós já nos encontramos em vida eterna. Exatamente. Nós não conhecemos a morte. A nossa carne, né, que se corrompe, conhece essa morte física do mundo, mas o nosso espírito já pronto para a vida eterna desde esse momento. Sim. Porque espiritualmente falando, nós temos apenas 2 endereços de morada. Né? Fisicamente, eu moro em determinado bairro, determinada rua, e no decorrer da minha vida eu morei em vários endereços. Mas espiritualmente, a minha alma, o meu espírito, ele se encontra ou no império das trevas, ou no reino de Deus, da luz de Cristo. Ou eu estou em um endereço espiritual ou em outro endereço espiritual. Então a salvação, ela começa agora. Ela não começa só depois da morte. E foi essa a razão de esse versículo estar inserido no nosso estudo de hoje. Porque nesse versículo Jesus deixa bem claro isso, que quem ouve a palavra dele e crê em Deus, naquele que o enviou, tem a vida eterna. E para que ninguém tenha dúvida de que esse tem a vida eterna significa que já está usufruindo dessa vida agora, muito embora não em sua plenitude, porque nós ainda habitamos num corpo carnal, espiritualmente falando, ainda estamos num corpo inclinado ao pecado, a nossa natureza humana, carnal, ainda tem essa inclinação, e por isso estamos nessa batalha constante do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Mas Jesus, ele enfatiza que já temos a vida eterna, né, agora, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Porque, meus amados, se realmente nos convertemos, nós não conseguimos deixar o Senhor. Nós podemos até ter alguns momentos de recaída na nossa caminhada, como eu já tive também, mas o Espírito Santo de Deus nos traz de volta. Nós não conseguimos nos afastar, porque nós o amamos. Nós podemos ter até certos momentos de loucura, é uma palavra um pouco forte, né? Mas é cabível, né? Certos momentos de loucura, de afastamento, porque o pecado é uma loucura, e se afastar de Deus é uma grande loucura, e nós até podemos ter momentos assim, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos constrange, nos traz de volta, nos mostra o nosso erro e nós retornamos assim para Cristo. Então, nós já estamos na vida eterna, nós não entramos em juízo, o nosso nome já está no livro da vida, já está. Isso é uma verdadeira conversão. Eu acho que é muito importante quando fala, né, quando você ensina a criança o caminho que ela deve andar, por mais que ela se desvie, ela sempre volta, e é exatamente isso. Quando não você se desviar. Quando você ensina uma criança, a mãe pode se desviar. E amanhã ou depois a criança volta para Deus. Ou seja, aquilo que foi ministrado, aquela semente que foi plantada, ela vai dar frutos. Mesmo que não seja naquela hora, mas mais à frente você vai ver que a criança realmente não se desvia. Glória a Deus. Tipo assim, é o meu caso. A minha mãe, quando eu era pequena, eu ia para a igreja com a minha mãe. Minha mãe ensinou a palavra. Minha mãe se desviou, eu tinha 10, 11 anos. E depois eu retornei. E a minha mãe está afastada até hoje. Mas aquela semente que foi plantada lá atrás germinou hoje. Glória a hoje Deus. eu sirvo a Deus. Amém. E graças a Deus, e é um ensinamento que ela me deu quando eu era pequena. Ou seja, talvez se ela nunca tivesse me ensinado tudo ali, hoje eu talvez não saberia. Né? É verdade, glória a Deus.
a palavra de Deus, ela nunca vai se perder. Não, ela não volta. Quando ela é semeada, ela vai produzir o seu resultado. Ainda que essa colheita ela venha mais à frente, né? Mas ela nunca é esquecida. Louvado seja o Senhor. Outro versículo, esse é um pouquinho maior, Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Portanto, como nós acabamos de ver aqui, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. E é por isso, porque nós estamos em Cristo, salvos nele, cobertos e lavados e redimidos por meio do seu sangue vertido na cruz, é por nós estarmos em Cristo por meio da fé, que os demônios se nos submetem em nome de Jesus. O mérito é todo de Cristo. O poder não está em nós, está em Cristo, está nele. Mas então nós, assim como Cristo está acima de todo principado e potestade, de todo nome que se nomeia na verdade, em cima de demônios, sejam eles quais forem, o Senhor está acima de Satanás e seus demônios, nós também, nele, nós estamos acima de todo e qualquer espírito maligno. Eles se nos submetem, não temos que temer o mal. O maligno é que tem que temer aquele que habita em nós, porque nós estamos nele. E é por isso que o maligno não nos toca. Se verdadeiramente a semente de Deus nasceu em nós, se nós temos Cristo em nosso coração, o maligno não nos toca, não pode nos tocar. Agora nós temos que exercer a nossa fé. Nós temos que, de fato, exercer o direito que temos em Cristo de pisar em serpentes e escorpiões, de ordenar em nome de Jesus que o maligno saia. Teve um pai de santo que, quando tinha consulta e uma entidade vinha sobre uma outra pessoa, né, que ficava ali para ser o cavalo, né, para receber, para poder ele conversar com o demônio, para poder passar a consulta para a pessoa, porque ele mesmo não recebia sobre ele. Um detalhe, né, filho de cristãos. Ele percebia que ficava uma briga de legiões. E quando ficava aquela briga, ele precisava terminar e ficava aquela coisa, né, muito confusa, ele lembrava do pai dele e expulsava em nome de Jesus para ele encerrar. Até que um dia, depois de meses, e foi passando, quando deu ano, e está entrando tempo, saindo tempo, até que uma hora ele falou assim: por que eu tenho que falar em Jesus? Porque um demônio expulsa o outro, né, dentro das legalidades das trevas, que tem uma hierarquia. Mas chega uma determinada hora que pode se tornar uma bagunça, então em determinadas situações da consulta ele usava o nome de Jesus. Para colocar ordem no pedaço. Ele falava: se eu uso o nome de Cristo e as coisas se organizam, o que eu estou fazendo fora de Jesus? Ele percebeu o quanto não tinha poder entre os demônios, porque ele chamava uma legião para expulsar a outra, e vinha outra, e vinha outra, e só o nome de Jesus cessava a bagunça. Então ele falou: eu preciso ver, né, e conhecer mais. E ele começou a ler a palavra, porque ele já tinha um certo conhecimento bíblico, né, mas olhava de outra forma. E quando ele foi ler sobre Jesus, ele falou: nossa, não tem quem se curve diante dele, então eu estou me curvando, quem não se curve diante, então eu estou me curvando diante do Deus errado, e eu preciso me render a Cristo, pelo exemplo dos pais, né, que já usavam o nome de Jesus. Então o nome de Jesus é tão poderoso, né, que foi os pais eram convertidos. Os pais eram convertidos, e essa é a referência que ele tinha para usar o nome de Cristo. Como a Marcele mencionou. Então, o nome de Cristo basta. Né? Talvez se ele fosse evangelizado, os pais mesmo tentando falar, não surtiu efeito. Mas ele viu o poder do nome de Cristo e se rendeu ao único que tem autoridade sobre todas as coisas. Né?
Não interessava a esses demônios dar uma surra nele, como aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos um exemplo no livro de Atos, onde uma pessoa usa indevidamente o nome de Cristo, dizendo: eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aí o demônio disse: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas tu quem és? E aí deu-lhe uma surra, e eram 7 que expulsavam o nome de Jesus, e eles foram envergonhados, porque eles estavam usando indevidamente. Mas naturalmente nessa situação aí, os demônios, eles não queriam, também, até mesmo do Senhor, os demônios nem queriam que ele soubesse, né? Então, foi um propósito muito sério de conversão, né, nessa situação. E ele se converteu, assim. Glória a Deus por isso. Então, nós vimos nesses versículos que nós analisamos aqui a finalidade do Evangelho. Eu poderia apresentar vários versículos, mas o tempo não permite. Esses aqui são bastante para nos mostrarem que a finalidade do Evangelho é a vida eterna com Deus, ou a vida eterna em Deus. Se nós estamos em Deus por meio de Cristo, assim como Deus é o eterno, nós entramos na sua eternidade. Então, essa é a finalidade do Evangelho. A finalidade do Evangelho é Deus. Por isso, John Piper, que é um escritor e pastor americano, ele tem um livro cujo título é Deus é o Evangelho. Esse livro é maravilhoso, Deus é o Evangelho. E nesse livro ele deixa bem claro isso, que o melhor do Evangelho é Deus. Nós não temos que ter nenhuma outra expectativa, porque essa é a mais maravilhosa das expectativas, quando nós nos convertemos a Cristo. Uma comunhão com Deus, uma vida com Deus. E é maravilhoso nós andarmos nele, nós o sentirmos, nós percebermos a sua bendita mão trabalhando no nosso coração, na nossa vida, nos guiando, nos orientando, nos guardando, nos livrando, e em tudo que ele permite acontecer na nossa vida há um propósito. Então é maravilhoso, a vida com Deus é maravilhosa, Então, por isso que é uma loucura trocar isso por qualquer outra coisa. Agora, qual o resultado do Evangelho? O que nós vamos ver agora. A finalidade do Evangelho é a vida eterna com Deus. Agora, quem entra nessa vida eterna com Deus? Qual o resultado do Evangelho na nossa vida? É o que nós vamos ver agora, a partir de agora. E vamos começar com o versículo que se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 28, aonde o Senhor Jesus diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então, vamos prestar atenção aqui. O Senhor Jesus está dizendo claramente que com ele, com a vinda dele, o reino de Deus chegou. E a vinda do reino de Deus fez com que os demônios perdessem território. Os demônios são expulsos por meio de Cristo, e aqueles que nele estão têm o poder também de expulsar demônios. Então, um outro versículo que complementa isso está em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, qual é o resultado do Evangelho em nós? O resultado do Evangelho em nós é o reino de Deus em nós. E, na verdade, a palavra reino de Deus, a palavra que é traduzida por reino é basileia, que significa reinado ou domínio. Quem domina a nossa vida agora? Não são mais demônios, não é mais a nossa carne. Agora o domínio da nossa vida está no Altíssimo, está em Deus. Nós somos dele, propriedade dele, comprada pelo sangue de Jesus. E não há demônio que nos arranque de Deus, porque somos dele. Então, nós estamos chegando num nível do nosso estudo, do nosso curso, onde nós estamos entrando agora nessa área espiritual. Nós estamos agora percebendo que o Evangelho tem um alcance espiritual na nossa vida. Nós estamos agora percebendo
que quando nos convertemos a Cristo, nós estamos deixando um império de trevas, onde nós não conseguíamos deixar o pecado, mas agora em Cristo nós conseguimos vencê-lo. Nós conseguimos vencer vícios, conseguimos vencer qualquer tipo de inclinação carnal que nós tínhamos, que era contrária à vontade de Deus. Em Cristo nós temos esse poder por meio da oração. A oração, eu costumo dizer que a oração é como uma reprogramação em nós. E quando as pessoas oram apenas pedindo coisas, é um desperdício de tempo. Porque o principal da oração é o nosso coração em Deus. O principal da oração é que nós venhamos andar segundo a vontade de Deus. Então nós temos que apresentar em oração a nossa vida e moldar em oração a nossa vida à vontade de Deus. Por isso que é maravilhoso nós orarmos segundo o que nós estamos meditando na palavra. Senhor, eu acabei de ler aqui na tua palavra que eu tenho que perdoar o meu próximo, mas eu não estou conseguindo perdoar o meu próximo. Senhor, transforma o meu coração, me muda para que eu consiga perdoar o meu próximo, para que eu consiga perdoar aquela pessoa que me ofendeu, aquele que me persegue. A tua palavra diz que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem, mas, Senhor, me ajuda nisso. Tira do meu coração o ódio que eu sinto por essas pessoas, a raiva que eu tenho delas, o desejo que eu tenho que elas estejam sofrendo pelo que elas têm feito contra mim, contra as pessoas que eu amo, contra a tua igreja. Muda o meu coração. Isso nós temos que fazer por meio da oração. E muitas vezes, me parece que a maioria dos cristãos não oram esse tipo de coisa, como deveriam, porque nós deveríamos orar mais nesse sentido. E muitas vezes aqueles que se dizem cristãos oram muito pedindo coisas, pedindo por situações e não pedindo pela transformação do seu coração. Eu escutei uma vez na rádio, por favor, tira isso daí. Eu escutei uma vez na rádio que eu até fiquei pensando, nossa, que absurdo, porque a mulher estava pedindo para que a rival dela morresse em oração. Ela estava pedindo na rádio. Não, o rapaz da rádio comentou exatamente isso. Que a mulher em oração pedia, que, exemplo, ela é minha rival, né? Eu ia lá e ficava pedindo para que Deus matasse ela. Senhor, mata fulana. Como é que você pede? Aí eu fiquei pensando, nossa, a pessoa precisa se converter, porque onde que Deus vai matar alguém? Tipo, provavelmente alguém que faz uma oração nesse sentido, que é totalmente contrária à vontade de Deus, é alguém que não conhece a Escritura. Alguém que não conhece a Bíblia, que não conhece o Evangelho. Eu fiquei pensando, nossa, Senhor, converte essa pessoa, porque essa pessoa não te conhece não. Pois é, onde você vai pedir para Deus matar alguém porque a pessoa é sua rival? Não conhece a Cristo, mas hoje nós temos visto até pastores, e existem alguns vídeos assim na internet, que oram, na verdade eles dizem que vão orar para que aqueles que se levantarem contra eles sofram, morram, enfim. Se pedir pelas pessoas que te perseguem, que Deus converta Exato. eles, misericórdia. Quando o Senhor nos ensinou a orar pelos que vos perseguem, é orar para que eles se convertam, para que eles se arrependam dos seus pecados e para que também se tornem filhos da luz. Agora, quem ora pela morte de seus inimigos, por vingança, né, esse não é um filho da luz. Ele não se converteu, ele não foi alcançado ainda pela verdadeira graça. E, infelizmente, ele ainda está nas trevas. Vamos aproveitar a jogada da Marcela do negócio. Marcela, eu não vou tirar não, porque você não citou o nome de ninguém, você não citou qual é a rádio. Eu quero entender essa parte. O diabo vive pecando desde o princípio. Aonde é o princípio da maldade? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Não, tudo bem. Aonde é o princípio da maldade? Não é lá, é Adão e Eva, não? É isso que eu quero. Certo. Aonde é o princípio da maldade? Na humanidade? Da humanidade. Deus tinha controle e onisciência na criação do mal? Você está entrando num ponto que na primeira aula também já quiseram se antecipar. Tá. Se a gente entrar nisso agora... Não é agora, mas mais à frente. Vai. Tá, é porque eu tenho... Não, e essas perguntas pendentes a gente está anotando. Olha, elas vão ser todas tiradas no final do curso. É algo tão crítico.
Mas tudo bem. Mas é algo eu que... anotei pra não sair do assunto. Ótimo, ótimo. Não, tudo bem. Quando terminar. Um próximo versículo que complementa a ideia do que nós estávamos tratando, que é Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, ou seja, já nos transportou, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vejam como é mencionada a questão do pecado, todas as vezes que se fala de trevas, que se fala do diabo, né? Porque para isso de fato Cristo morreu, para remover aquilo que nos afastava de Deus, que eram os nossos pecados. Então aquele que se converte a Cristo, ainda que ele peque, e é verdade, nós ainda pecamos, ele não peca porque quer pecar, ele peca como consequência de uma vida ainda não totalmente consagrada a Deus. Eu costumo dizer que o pecado, ele é um sintoma. O pecado é um sintoma de uma enfermidade espiritual. Quando eu caio numa tentação, significa que a minha vida com Deus, ela não está muito aproximada como deveria. Porque se eu estivesse realmente cheio do Espírito Santo, eu teria conseguido vencer aquela tentação. Eu uso muito o exemplo de passar os canais de televisão em casa quando não tem ninguém perto. Se ao passar os canais de televisão procurando alguma coisa para assistir, eu me deparo com uma cena de promiscuidade, se eu estou fortalecido no espírito, imediatamente eu vou rejeitar aquilo e passar para outro canal. Mas se eu estiver fraco, espiritualmente falando, eu vou me demorar um pouquinho ali. Vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, não tem ninguém olhando, vou ficar um pouquinho aqui. Só um pouquinho, sabe? E aí começa um abismo a chamar outro abismo. Então, quando nós estamos num pecado, significa que nós precisamos orar mais, precisamos meditar mais na palavra, porque a palavra de Deus nos purifica, a meditação na palavra de Deus, a oração na palavra de Deus nos lava, nos fortalece. A palavra de Deus nos fortalece. Então, quando nós oramos e pedimos a Deus que a palavra dele se faça presente na nossa vida, nós nos tornamos fortalecidos para não cairmos em tentações. Então, percebam que um verdadeiro convertido, ainda que ele peque, ele não quer permanecer no pecado. E se ele pecar, imediatamente vem uma tristeza profunda, um arrependimento genuíno, um constrangimento. E aí é que nós não podemos entrar no ciclo vicioso de não orarmos porque pecamos. Porque às vezes a tristeza do pecado é tão grande que nos sentimos indignos de orar, indignos de ir à igreja, de participar de um culto. E nós não podemos cair nessa artimanha do acusador, porque depois do tentador vem o acusador, dizendo: você não é digno de orar, você não é digno sequer de abrir a sua Bíblia, veja que crente é você, você pecou. Mas nós temos que rejeitar essa seta maligna que vem depois do pecado e dobrar nosso joelho em oração, chorar na presença de Deus, confessar o pecado, que significa dizer o que fizemos. Não basta apenas dizer: Senhor, eu pequei. Qual foi o pecado? Senhor, eu fiz isso e isso e isso. Porque quando nós mencionamos o que fizemos, aí as lágrimas começam a descer. Aí nós percebemos o quanto isso é grave, o quanto isso ofende o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, amados, nós precisamos compreender isso claramente. Uma pessoa convertida, ela peca, mas ela não quer continuar no pecado. Uma pessoa não convertida, quando peca, não se importa, continua na prática do pecado. E por isso é que o texto anterior que lemos, o versículo anterior que lemos de 1 João 3,8, começa dizendo: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Compreendem?
uma pessoa que pratica o pecado, mas nós não queremos praticar o pecado. Nós queremos, pelo contrário, pecar cada vez menos. E de fato, numa vida cristã genuína, numa conversão genuína, o pecado cada vez se torna mais raro na nossa vida. Até mesmo as nossas características de personalidade que eram negativas, elas vão se tornando cada vez mais raras. Se eu era uma pessoa inclinada a gritarias, a iras, a momentos de furor, isso vai se tornando cada vez mais raro. E eu estou falando de mim mesmo nesse ponto, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, muito sanguíneo, eu tinha um pavio muito curto, mas com o passar dos anos, isso vai sendo trabalhado no nosso coração. Nós vamos nos tornando pessoas mais mansas, pessoas mais pacientes, pessoas mais tolerantes. E toda e qualquer fraqueza que nós tenhamos, vai, à medida em que nós vamos orando mais, meditando mais na palavra, nos fortalecendo em Cristo, essas nossas características negativas, elas vão desaparecendo, porque nós vamos cada dia mais chegando perto da estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o propósito da salvação. Amém. Nós nos tornarmos cada dia mais parecidos com um verdadeiro Filho de Deus, e o Filho de Deus é Jesus Cristo, Amém. Nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vejam, nós já fomos libertos do império das trevas, já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós já estamos no reino de Deus, espiritualmente falando. Outro versículo, Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o resultado do Evangelho em nós é a santificação, é o fruto de boas obras, de uma vida segundo a vontade de Deus. Não é errado chamar alguém que se converteu de santo, porque a palavra santo significa separado. Alguém que se converteu está separado, ele não quer mais viver nesse mundo. Ele foi liberto do império das trevas e agora foi transportado para o reino de Cristo, para o reino de Deus, para o reino da luz. Então essa pessoa foi separada do mundo, é santa. Ah, mas ela ainda peca, mas não significa que não seja santa. Sabe, nós às vezes falamos que somos pecadores, mas essa não é uma terminologia correta para nós. Porque o termo pecador significa praticante do pecado. Essa terminologia não é correta para nós. O correto para quem segue Jesus, de fato, é ser chamado de santo. Não que nós não erremos nunca, mas que nós não queremos pecar. O nosso prazer está em Cristo, está em Deus. Amém, amados? Amém. Isso é muito importante nós compreendermos. Então, nós fomos transformados em servos de Deus. E o nosso fruto, aquilo que nós fazemos, deve ser feito no processo da santificação. A santificação, como eu disse na aula anterior, é um processo. Lembram daquela ilustração que eu usei do lavar da lama? Quando que uma pessoa é salva? Quando ela é retirada do lamaçal, mas ela ainda está coberta de lama. E então vem aquele processo da santificação, onde aquela lama vai saindo, o pecado vai saindo, porque a própria pessoa não quer continuar com aquela lama no seu corpo. Então, a nossa vida é um processo de santificação em Cristo Jesus. É importante nesse versículo que eu acabei de ler, né? Romanos 6, 22 e 23, nós vermos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, gratuito, é a graça de Deus em Cristo, é a vida eterna. Vida eterna, que o versículo diz, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 4.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, mais um versículo que nos aponta o resultado do Evangelho em nós, da conversão genuína em cada um de nós, que nós andemos em novidade de vida, que nós não andemos mais como antigamente, como antes de conhecer a Cristo. Nós antigamente andávamos nas nossas inclinações naturais da carne, andávamos segundo as paixões, né, da nossa própria natureza humana, andávamos segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós éramos influenciados pelo maligno e nem nos dávamos conta disso, mas agora nós somos libertos do império das trevas, somos transportados para o reino de Cristo. Estamos no reino de Deus, estamos em Deus, e agora nós temos em Cristo Jesus, no nome de Jesus, nós temos autoridade para que toda a obra do diabo que tenha acontecido na nossa vida seja destruída, essa obra do diabo, em nome de Jesus, e sejamos total e completamente libertos por meio de Jesus Cristo. Outro versículo, Romanos capítulo 7, versículo 4. Também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Prestem atenção nesse, a fim de que? A fim de que frutifiquemos para Deus. Então, quando nós nos convertemos para um propósito. Nós nos convertemos para que haja em nós um resultado dessa conversão. E esse resultado é que venhamos dar fruto para Deus. Nós somos como que uma plantação do Senhor. E aquele que planta é o dono da plantação. E o fruto que sai dessa plantação pertence a Ele também. Então a nossa vida pertence a Deus. Amém. E o fruto que nós damos não é para nós, é para Deus. Amém. Por isso que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Amém? Nenhum comentário, nenhuma dúvida? Vejam agora que versículo forte. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Eu amo esse versículo. E Ele morreu por todos, não é Jesus? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, em outras palavras, Ele morreu a nossa morte. Nós merecíamos estar naquela cruz. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Hein? Glória a Deus. Há uma troca. Jesus na cruz morre a nossa morte, para que nós agora vivamos a sua vida. Uma vida em santidade, em santificação, uma vida cheia de amor ao próximo, sobretudo amor ao Pai, a Deus, uma vida que seja o propósito verdadeiro de Deus para cada ser humano. Isso até junta com o outro versículo, né? A fim de que frutifiquemos para Deus, ou seja, para darmos essa... Com o versículo anterior. Com o versículo anterior. O final de Romanos 7,4. A fim de que frutifiquemos para Deus. Para que a nossa vida seja para dar frutos para Ele, uma vez que Ele morreu por nós. Ele morreu por nós para que vivamos para Ele. Para dar frutos para Ele, para fazer a vontade dele. Amém. E não é maravilhoso isso? E o versículo que nós lemos agora no final é: para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Nós não podemos esquecer disso. Quando nós vivemos a vida dele, quando nós vivemos para ele, nós não podemos esquecer que nós também, nele, ressuscitamos. Amém. Nós nele temos a vida eterna. Glória a Deus. Então, grande é a recompensa para a glória de Deus, uma vida eterna com Deus. Em Tito, nós vamos ler agora um texto um pouquinho maior, no capítulo 2, versículos de 11 a 14, nós temos algo muito esclarecedor a respeito dessa vida para Deus, desse fruto que nós temos que dar. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Zeloso de boas obras. Se realmente nos convertemos, nós daremos bom fruto. Nós praticaremos boas obras. Faremos o bem ao próximo. Se não há essa evidência de boas obras na nossa vida, se nós não estamos sendo cada dia mais transformados, se não estamos nos importando com o próximo, fazendo bem ao próximo, é porque não nos convertemos. Não houve arrependimento, não houve justificação de pecados, não está havendo regeneração, porque não houve conversão. Mas uma pessoa verdadeiramente convertida, ela não vai querer mais andar na impiedade, nas paixões mundanas, como acabamos de ver aqui nesse texto que lemos. A pessoa verdadeiramente convertida não anda mais nas trevas, mas ela vai cada dia mais ser redimida de toda iniquidade e purificada pela palavra de Deus em Cristo Jesus, vai viver para Deus e será zelosa de boas obras. Isso é uma característica comum a toda pessoa convertida. Toda pessoa convertida vai ter essa evidência de salvação. Então, a graça de Deus, como diz aqui o início do texto, ela se manifestou para nos educar, como diz o texto. Eu acho interessante isso, porque o texto diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, vírgula, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É assim que temos que viver. Amém. De maneira sensata, praticando o bem. A palavra, o termo justo ou justa significa a prática da justiça, a prática do bem, daquilo que é correto. Então nós temos que viver de maneira sensata, não loucamente. Sabe, hoje em dia a gente vê uns crentes que parecem que não tem nenhum respeito com Deus, que não tem nenhum cuidado com o próximo, são irreverentes, né? São voltados para si mesmos, mas não é assim que a graça de Deus nos educa. A graça de Deus é didática, a graça de Deus nos ensina que Ele pagou um alto preço para que agora vivamos de forma sensata, justa e piedosa. Que nós sejamos agora luzeiros nesse mundo, verdadeiramente o sal da terra e a luz do mundo. Que nós sejamos agora embaixadores de Cristo, que compreendamos que não estamos nesse mundo por acaso, que temos uma grande missão. E vamos falar disso mais à frente, que é maravilhoso compreendermos a nossa missão em Cristo. Um outro versículo curtinho, que vocês conhecem muito bem, Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, esse negócio de que, eu me converti, eu tenho fé em Jesus, mas a vida dele não tem
prática de boas obras, não é uma pessoa que faz o bem ao próximo, que dá um testemunho de conversão, essa é conversa fiada, não se converteu, não tem fé. Nós vimos na aula passada a respeito da fé, que a verdadeira fé, ela gera boas obras, ela vai trazer consigo resultados. Aquele que tem verdadeira fé, ele vai andar como Cristo andou, ele vai querer andar nesse caminho. Ter fé em Jesus significa não apenas acreditar em Jesus, significa não apenas confiar nele para a sua salvação, significa também ser transformado por ele. Isso é ter fé, ter um compromisso com o que ele ensinou, e por isso não podemos separar a pessoa de Cristo dos seus ensinamentos. Quem aceita Jesus e rejeita o que Jesus ensinou, nunca aceitou Jesus de verdade. E finalmente, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vejam que importante esse texto que acabamos de ler. Ele nos mostra, primeiramente, que somos salvos pela graça mediante a fé. Sim, mas nos mostra também que essa fé resultará em boas obras. Não que sejamos salvos por essas boas obras, de forma alguma, mas que essas boas obras são a evidência, o resultado de alguém que foi salvo. Então nós vemos aqui que o resultado do Evangelho em nós é o reino de Deus em nós. E que esse reino de Deus em nós, ou seja, o reinado de Deus em nós, o domínio de Deus na nossa vida, fará com que nós frutifiquemos para Ele, fará com que nós sejamos zelosos de boas obras, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Amém. Então hoje nós temos no mundo dois tipos de pessoas que praticam boas obras. Pessoas que praticam boas obras, querendo com isso comprar a salvação, buscando nisso méritos com Deus, e temos pessoas que praticam boas obras porque já são salvas, e praticam boas obras sem esperar nada em troca, porque sabem que o mérito da sua salvação não está nas boas obras que elas praticam, mas está em Jesus Cristo, que verteu seu sangue por nós na cruz do Calvário. Amém. Nele está a nossa salvação. E tocados pelo amor de Deus em Cristo Jesus, nós vamos frutificar em amor também. Amém. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém. Amém? Glória a Deus.